interpretar de forma positiva algumas coisas que eu vou dizer. E aquelas pessoas que me interpretarem como, não, espera, deixa-me ouvir, se calhar vou interpretar de outra forma. Temos logo aqui uma barreira para todos os treinadores, para todos os líderes, seja treinadores, sejam gestores de empresas, seja o líder de equipa de trabalho, em qualquer área, que é a nossa equipa nunca vai interpretar da mesma forma ou exatamente aquilo que nós estamos a querer passar. Vai sim receber uma interpretação daquilo que ouviu. Ou seja, eu estou a debitar aqui palavras e o Emerson, de acordo com, por exemplo, a visualização das aulas da pós-graduação, criar uma interpretação diferente de outra pessoa. E também de acordo com os nossos valores, por exemplo, ok? Os nossos valores e as nossas experiências também contam muito. E isto torna o desporto extremamente rico e desafiante. E aqui que o psicólogo pode ajudar um bocadinho, que é, se o nosso trabalho é avaliar comportamentalmente os atletas, conseguirmos estudar estes atletas e conseguirmos passar, por exemplo, ao treinador que tipo e que estilo é que estes atletas têm, nós conseguimos melhorar essa eficiência, conseguimos melhorar a comunicação que chega à pessoa, conseguimos que a mensagem consiga ser passada. Porque muitas das vezes numa palestra nem toda a gente percebeu a intenção do treinador. Não querendo desmotivar, mas eu acredito que 40% percebe exatamente aquilo que o treinador pediu. Principalmente isso, na época, esta percentagem diminui drasticamente. Por isso nós temos que adaptar-nos, temos que estudar muito bem quem está à nossa volta. O psicólogo é treinado para isso, ok? Para estudar indivíduos, para estudar comportamentos, para estudar processos mentais. Já estou aqui a dar uma deixa para os psicólogos desportivos no Brasil terem mais emprego. E esta parte é muito importante, que pode solidificar o trabalho do treinador, que pode solidificar o trabalho de equipa. Porque há aqui a comunicação do eu comigo, o intrapessoal, e depois temos a comunicação interpessoal com os outros. Quer seja com o treinador, com o resto do staff técnico, quer seja com o departamento médico, nós em Portugal utilizamos o team manager, ou seja, o diretor da equipa, com o presidente, com toda a estrutura que está envolvida, com o nutricionista, com o médico, o fisioterapeuta, a gente que está envolvida, e também que o treinador pode passar a mensagem, mas se os atletas têm, por exemplo, uma clivagem, têm um conflito, têm qualquer tipo de má interpretação um com o outro, ou alguma história passada, por exemplo, quando eram de equipas rivais que tiveram uma situação agressiva, por exemplo, é necessário trabalhar essas questões. Não precisamos de ser todos amigos, precisamos sim de trabalhar em conjunto. E é o trabalho do psicólogo, esta parte, claro. Muito legal, Kátia. E durante a sua fala, né, me chamou a atenção porque, assim, talvez muitas pessoas que estão acompanhando o nosso programa ainda não sabem, mas agora irão saber justamente porque a Uninter ela tem uma parceria com o Futebol Clube do Porto, na qual oferece um curso de pós-graduação em gestão executiva no futebol, na qual a Kátia Magalhães, que é a nossa convidada de hoje, é uma das docentes do curso. Então, eu já tive o prazer e a oportunidade em acompanhar na qual ela ministrou como docente. E durante o momento que eu estava assistindo, me chamou muito a atenção, dentro de uma fala sua, Kátia, que você menciona assim que dentro da comunicação, o emissor de uma mensagem transmite a mensagem, no caso, você enquanto docente do curso, ou pensando no contexto esportivo, um treinador para seus atletas, e o emissor é aquele que recebe, né? Seja um aluno da pós-graduação, de uma graduação, seja um atleta diante daquilo que o seu treinador, o seu professor está passando naquele momento. Só que neste momento, durante a sua fala, inclusive, você mencionou que geralmente as pessoas captam até 40% daquilo que a pessoa, o emissor, está transmitindo durante uma mensagem. Né? E justamente se ela não estiver bem emocionalmente, se ela estiver com algum problema na família, alguma outra situação ali que atrapalha emocionalmente a ela não vai conseguir essa mensagem por completo.
Então, o sucesso dessa comunicação, é claro, depende muito também, exclusivamente do emissor, mas claro que de quem está recepcionando esta mensagem, conforme ele está captando aquilo durante o momento, é muito importante para que ele tenha a melhor compreensão daquilo que se está transmitindo, não é mesmo? Certíssimo, Emerson. Não diria melhor. Andou atento nas aulas, sim senhor, Emerson. Sim, o emissor, claro, nós falamos muitas vezes aqui na comunicação que quem fala, a fonte da informação tem que saber falar, tem que colocar bem a voz, tem que ter a postura de acordo, não é? Porque se tiver com uma postura muito agressiva e estiver a falar meigo, está a ser incongruente. Se estiver a falar meigo, mas com uma postura muito agressiva, vai parecer também incongruente e as pessoas não vão perceber o que é que ele quer dizer. Não é perdemos, mas investimos muito tempo a falar sobre o treinador, sobre o líder, como comunica, como fala com a imprensa, ou como fala nas coletivas. Emerson, já sei um termo brasileiro. E nós esquecemos daqui dos receptores. É óbvio que isso acontece com toda a gente no seu trabalho, seja qual for a área. Se nós não estivermos bem, se discutimos com o marido antes de entrarmos no trabalho, por exemplo, a qualidade do nosso trabalho será afetada. Não tem como. A nossa capacidade de atenção e de concentração será menor. Teremos quebras ao longo da execução do nosso trabalho. Por isso é muito importante, às vezes, os torcedores dizem que o jogador de futebol ganha muito dinheiro, que tem que se aplicar e que tem que fazer e nós às vezes não sabemos o que está por trás de tudo isso. Nós não sabemos como é que correu a semana de treinos, não sabemos como é que está a sua autoestima, das redes sociais, toda a gente dá opinião com um teclado, ou seja, o mundo tornou-se muito mais global e impactante. O jogador ou o desportista em geral tem que lidar com muito mais coisas do que há uns anos atrás, porque a pressão dos mídias, a pressão dos jornais, a pressão das redes sociais começa mais cedo. Ter agente, ou neste caso empresário desportivo, assinar contratos, começa cada vez mais cedo. Antes, por exemplo, no início da minha carreira, com 17, 18, 19 anos é que isso começava a surgir. Agora em Portugal, por exemplo, temos crianças de 13, 14 anos que já têm empresário e representante na carreira deles e são tão novinhos, não é? São umas crianças ainda. Isso não vamos para a estatística, em que 1% deles é que vai chegar a profissional de topo. Mete-me um bocadinho de medo esta questão. Por isso, sim, há cada vez mais essa de quem recebe a mensagem. E se nós não tratarmos também deles, e tratar da saúde mental, da sua saúde emocional, de trabalharmos a concentração deles, por exemplo, de conseguir desligar, não conseguimos completamente desligar, mas pelo menos diminuir o ruído durante os momentos que precisamos estar concentrados, é ótimo, é esse o nosso trabalho, é esse o nosso objetivo, potenciar rendimento, diminuir o atrito e o ruído à volta da performance dos jogadores, para, claro, conseguirmos ganhar, como é óbvio, e dar espetáculo. Legal, Kátia. Olha só, o nosso bate-papo está muito bom, mas assim como o jogo de futebol, nós temos um intervalo aí no meio dos dois tempos. Okay. Então nós vamos fazer um intervalozinho de 5 minutinhos e já a gente retorna aí para conversar mais com a nossa convidada, a psicóloga Kátia Magalhães. Espera só um bocadinho só. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta.
máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveita e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. Voltamos para o segundo tempo aí de mais uma edição do Por Dentro da Pós. Hoje nós estamos com a convidada Kátia Magalhães, psicóloga esportiva, que está conversando conosco sobre a temática da comunicação no contexto esportivo. Kátia, durante aí esse primeiro tempo, né, e até você verificou que eu também estou me familiarizando com alguns termos do português de Portugal, é só um bocadinho, e realmente foi só um bocadinho o nosso intervalo. E você falava aí sobre essa questão justamente, sobre algumas questões que estão envolvendo especialmente os atletas cada vez mais jovens, com encaminhamentos, direcionamentos e até mesmo de forma mais amarrada, podemos dizer assim, justamente devido aos contratos esportivos que há por trás desses atletas. E quem está no contexto esportivo sabe que o atleta ele necessita, não sei se o termo correto, mas amadurecer muito cedo, porque as responsabilidades são grandes. Ele deixa de viver muita coisa, inclusive atualmente nós temos um exemplo aqui no Brasil que não é de um atleta jovem, muito pelo contrário, um atleta já em final de carreira, que é o atacante Fred do Fluminense, né, que já está se despedindo dos gramados, fez uma carreira muito bonita, atleta inclusive da seleção brasileira, passou por grandes clubes aqui do Brasil, quebrou vários recordes de gols em diferentes competições. E chegou um momento que ele quer se aposentar dos gramados. Ele não quer mais continuar esta vida ali de jogador, na qual, segundo ele não tem a oportunidade de, no final de semana com os filhos, passear num parque, ir numa reunião de pais na escola. E, segundo ele quer vivenciar isto também, né? Porque justamente o esporte, ele acaba fazendo com que essa pessoa trabalhar justamente para o esporte, viver para o esporte, isto é, durante a semana, final de semana, em diferentes competições. E isso já acontece em crianças e adolescentes, desde uma idade muito cedo, não é mesmo, Kátia? Que além da escola, eles devem ter toda esta questão do treinamento e também competições. Certo, Emerson.
Eu acho que, como é óbvio, no profissional nota-se mais isso, mas nós todos representamos papéis, ok? Eu sou psicóloga, mas também sou mãe, sou esposa, ou seja, represento vários papéis, não sou só a psicóloga do Futebol Clube do Porto. E nós gostamos de ter o nosso momento privado, em família, com os nossos filhos, tranquilos. E quando estamos a falar aqui de atletas profissionais que têm uma visibilidade enorme, é normal, não é? Eles terem um momento que queiram ser anónimos, que estejam no seu canto e papéis que também têm significado para eles. Isso não quer dizer que eles não gostem do papel de ser jogadores de futebol e de serem famosos e de serem conhecidos, não é? Porque isso traz muitas coisas boas, mas retira a possibilidade de fazer algumas coisas. Por exemplo, nós no nosso trabalho de dia a dia, nós temos um horário de trabalho, não é? No futebol não há horários de trabalho. No início da minha carreira eu lembro dos meus pais me criticarem porque faltava almoço de domingo de família, porque eu tinha jogos. Em Portugal as camadas jovens jogam ao domingo de manhã ou ao sábado à tarde, por isso eu ao domingo de manhã tinha sempre o jogo. E faltava sempre ao almoço de família, porque normalmente eram longe, ou então ainda demorava a chegar a casa. Ou seja, existe um bocadinho de dificuldade de conseguirmos cumprir todos os papéis com a mesma qualidade, com a mesma percentagem de tempo, que torna nós, enquanto indivíduos saudáveis, porque nós precisamos de os parâmetros. Por exemplo, uma competência de vida que nós, no Futebol Clube do Porto, somos muito chatos, somos muito persistentes com as crianças que estão connosco, diz respeito... Emerson, não sei se me está a ouvir. Sim, Kátia, estamos ouvindo perfeitamente. Emerson? Está nos ouvindo? Aqui está perfeitamente, Kátia, pode continuar. Bom, já nós fazemos a conexão novamente com a Kátia, acredito que ela perdeu um pouco do nosso retorno. Isto, Kátia consegue nos ouvir? Assim que você conseguir nos ouvir, nós estamos... Já nós fazemos a conexão novamente com ela, né? Então, justamente isso que a Kátia estava mencionando durante a sua fala, essa questão da visibilidade de um atleta profissional, né? Claro que nós, enquanto pessoas até então, que não somos famosas, mas nós temos a nossa rotina e claro que dentro de nossas atividades, nossas demandas, devemos fazer aquilo da melhor maneira possível, com a melhor qualidade e entregar, seja um trabalho acadêmico, seja um trabalho de uma forma muito positiva, de uma forma bem feita. E com o atleta não é diferente, porém, esse atleta ele não tem um final de semana, esse atleta não tem um dia à noite, é uma vida totalmente diferente da qual até então pessoas fora desse contexto esportivo acabam vivendo. Vamos tentar novamente a conexão com a Kátia. Kátia, está nos ouvindo? Tem o nosso retorno? Emerson, estou de volta. Certo. Pode continuar, Kátia. Pronto, e como eu estava a dizer, nós precisamos de ter todos estes papéis para sermos saudáveis. É crucial na nossa vida. E depois temos aqui outra questão, que é, e nós no Futebol Clube do Porto, tal como eu estava a dizer, somos chatos, que é a questão da escola. Eles têm que cumprir a escolaridade obrigatória, que é o 12º ano em Portugal. Com mais ou menos dificuldade, toda a gente tem dificuldades, como é óbvio, mas nós esforçamos-nos para os ajudar. Temos o departamento pedagógico, que os ajuda a trabalhar essas questões, que temos protocolos com escolas para adaptar os horários aos horários do treino, ou seja, nós temos uma capacidade de gerir estas questões, porque nós somos obstinados que essas competências de vida que nós podemos ganhar no desporto, que nós podemos ganhar na escola, podem ser transversais à nossa vida. Acontece muitas vezes, encontrei na semana passada, por exemplo, um atleta no meu primeiro ano de trabalho, que agora é treinador.
e é um apaixonado, ou seja, não foi jogador profissional, desistiu da carreira de ser jogador profissional, porque viu que não ia chegar ao nível que gostaria, ou que sonhava, mas procurou outro plano. E isso é importante, e se nós não desenvolvermos estas coisas todas, não trabalharmos essas questões, isso não estar presente na comunicação, por exemplo, dos treinadores, vamos perder jovens produtivos para a sociedade. Porque os treinadores numa faixa etária muito jovem são as crianças. Acontece muitas vezes das crianças em consulta dizerem: eu queria cortar o cabelo como o meu mister, mas a minha mãe não me deixa. Ou seja, e esse poder da comunicação, esse poder de estar é muito impactante quanto mais jovem a criança é. Mas claro, também, ok, não achem que só as crianças é que vão ouvir, senhores treinadores. Os adultos também. Com certeza, Kátia. Inclusive aqui não é diferente, né? Inclusive um adulto querer, em alguns momentos, cortar o cabelo igual o seu ídolo ali, ou tentar imitá-lo. Kátia, nós já estamos nos encaminhando para o final, mas assim, tem muita coisa para que a gente possa conversar sobre essa questão do contexto da comunicação esportiva. E uma das questões que é interessante você compartilhar conosco, principalmente com quem está acompanhando o nosso programa, que é justamente essa questão da coordenação no setor de psicologia dentro de um clube ou dentro de escolas de futebol, né? Porque são contextos diferentes, apesar de se trabalhar com futebol, mas o contexto profissional ainda é diferente do contexto da iniciação esportiva, em especial da escola de futebol. E durante a sua fala, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da infraestrutura, da estrutura do Futebol Clube do Porto, em especial do projeto Dragon Force, todo esse trabalho que é realizado com as crianças e adolescentes que fazem a iniciação esportiva dentro desse âmbito das escolas de futebol e todo esse cuidado, inclusive, que há com diferentes profissionais, não só da psicologia, mas como você mencionou, da pedagogia, o pedagogo ali que vai atuar diretamente com aspectos relacionados aos estudos dessas crianças e adolescentes, a questão da nutricionista e, claro, da psicologia, na qual você faz parte desse universo. Então, eu gostaria que você passasse um pouco dessa experiência de como que é essa parte, essa função do psicólogo esportivo, em especial nessa parte ali de coordenar esse projeto tão legal que é desenvolvido dentro do Futebol Clube do Porto. Ok, Marcelo. Perguntas difíceis. Então, já convém aqui dizer aqui uma questão que eu acho que é importante, Marcelo, que é nós no Futebol Clube do Porto, por exemplo, na parte da formação e nas equipas profissionais, na equipa A e B, nós temos um psicólogo em cada equipa, ou seja, o psicólogo está presente nos treinos, nos jogos, está presente em todos os momentos de equipa, faz parte do staff. Ou seja, aqui há um acompanhamento diário da equipa. Depois temos uma modalidade diferente que pode ser de consultadoria, com o treinador, com a equipa técnica, ou seja, é algo mais pontual, algo mais contratual e específico. Depois temos também a parte da intervenção psicológica com o atleta, que pode ser interna ao clube ou pode ser externa, ou seja, o jogador pode contratar um psicólogo para o ajudar em. E depois temos a modalidade que temos na coordenação do Departamento de Psicologia da Dragon Force, que é, como temos 5.000 crianças e queremos chegar a todas elas, como é que nós podemos levar a psicologia e a desmistificação de alguns conceitos de psicologia a todas as crianças e a todos os pais. Por exemplo, um exemplo muito básico, a ansiedade. A ansiedade é sempre uma problemática que nós temos, que toda a gente fala, que os mídias falam, que há conselheiros em todo, e nós tratamos o conceito de ansiedade de forma errada. Nós temos ansiedade estimulante e debilitante. Nós sem ansiedade morremos.
Ou seja, é um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo. Tem que existir. Não tem como. Então muitas vezes nós temos que desmistificar isto nas crianças. Desmistificar com os pais. Se o filho está ansioso, é normal. É um jogo diferente, é uma final. Tem um teste, está nervoso. Absolutamente nervoso. Normal. Então, se não estiver nervoso, se não sentir ansiedade, se não sentir pica, é porque não é importante. Ou é mau jogador e então está lá só porque sim, macioso, hein? Por isso nós temos que desmistificar aqui estas questões, é isso que nós tratamos. Ou seja, nós temos desde uma rúbrica mensal em que passamos alguns conselhos desmistificamos estes conceitos com as famílias. Temos depois workshops com as famílias, por exemplo, fizemos um no mês de fevereiro, que foi do treino emocional em família, no qual as famílias tiveram que se sentar durante 1 hora e fazer atividades de gestão emocional e de regulação emocional comigo, neste caso, em que tinham que praticar no momento com os filhos, e foi muito interessante ver algumas reações. Temos também os treinos temáticos. O que é isso? Como é que nós o conceito de psicologia para o treino? E não é, o que é a emoção, a ansiedade? Não é só tirar perguntas para o ar. É como é que nós podemos ter um exercício técnico, tático, físico, com estas questões psicológicas específicas presentes. Por exemplo, nas crianças mais pequenas, eles tinham que fazer uma condução de bola e fazer um remate. Em vez de terem que fazer remate para a baliza X, que o treinador normalmente diz, rematem para a direita. Não, tinham que rematar. Tinha o smile da tristeza, por exemplo. E assim estamos a trabalhar a literacia emocional, que é muito baixa. Nós temos um vocabulário emocional muito baixo, por isso é preciso trabalhá-lo. E se eles adoram o futebol, se eles adoram o desporto, acho que é a conjugação perfeita, é um casamento perfeito. Legal, Kátia. Você menciona ali um tema assim, extremamente importante nesse contexto da comunicação, em especial ali justamente que envolve entre a criança, o treinador, em especial com a família. Primeiro, essa questão da ansiedade, isso é muito comum. Eu trabalhei também com futebol durante 6 anos e percebia muito isso, né? A ansiedade dos atletas, em especial ali de crianças e adolescentes, especialmente na véspera de um jogo, ainda mais quando esse jogo tinha um teor assim mais importante, de uma decisão, de competição. Isso era muito comum verificar a ansiedade dentro do ambiente esportivo. E uma outra questão que envolve muito a questão de família, Kátia, até gostaria que você comentasse sobre isso, é justamente esta pressão que muitas vezes acaba ainda acontecendo dos pais sobre os filhos, né? Aquela questão de cobrar o melhor rendimento, de cobrar resultados, inclusive contando um pouco da experiência aqui no Brasil, e isso aconteceu durante o período que eu trabalhei com futebol. Havia pai, por exemplo, que pagava um valor em dinheiro para o filho por cada gol que ele realizasse durante o jogo, né? É claro que isso era escondido, mas no momento que nós descobrimos, acabamos tendo que conversar com este pai, com esta criança, porque acabava que essa criança se tornava muito individualista no momento ali, no decorrer do jogo, e justamente o jogo é um esporte coletivo. Então, assim, há uma pressão muito grande por parte dos pais em função do resultado, às vezes uma cobrança exagerada com que essa criança ou esse adolescente se torne um profissional, e como você já falou no decorrer da sua fala, que apenas uma pequena porcentagem que se tornará um atleta profissional, nem vou falar que é 1%, porque é muito menos disso, não tenho os dados exatos, mas enfim, dentro do universo que nós temos, são poucos aqueles que conseguem chegar no alto rendimento e ainda em equipes de maior expressão, jogando as principais competições e as principais ligas. Dentro da psicologia esportiva, rapidamente ali, porque a gente já está quase estourando o nosso tempo, o que você poderia falar para nós, especialmente sobre essa questão da pressão dos pais sobre as crianças em prol do rendimento esportivo? Então, Emerson, os pais são os grandes influenciadores.
não é? São eles os primeiros a passar valores às crianças, são eles a moldar a mentalidade e o estilo de pensamento da criança. Nós tentamos, enquanto clube, passar aquilo que é mais saudável, ou tentamos influenciar os pais, o seu estilo parental, para promovermos atitudes e comportamentos mais saudáveis e pró o processo e não o resultado, não é? Porque uma criança de 8 anos que recebe 1 euro por cada golo, ou 5 euros, 10 reais por cada golo que marca, ele não vai estar focado em melhorar, ele não vai ter focado em ler o jogo, ele não vai estar focado em aprender, ele é focado em marcar golos para obter a recompensa. Então, aquilo que nós tentamos é, no início da época, logo na pré-época, principalmente quando eles são pais recentes no clube, é explicar que o que nós queremos é um projeto a longo prazo. Nós queremos que eles cheguem a sub-19 e que depois a profissional. Ou seja, não queremos que eles sejam titulares indiscutíveis em sub-8. E nós temos no Futebol Clube Porto alguns exemplos disso, que agora estão na equipa sénior, que foram jogadores da nossa formação e que não foram titulares na formação, que eram não convocados, que não iam aos tribunais. E foi preciso trabalhar essas questões. Não é fácil, eu costumo dizer que é mais fácil trabalhar com as crianças do que com os adultos, porque as crianças estão mais moldáveis, estão mais acessíveis, os adultos são mais rígidos. E como é óbvio, os pais levam a mal, e bem, eu como mãe também me sentiria ofendida em algumas coisas, de uma pessoa externa dizer que eu estou a educar mal o meu filho. Aquilo que nós temos que ir fazendo é desmistificando essas questões, com o resultado, sim, ok, dá-nos numa imediata positiva, mas amanhã não quer dizer que continuo no Porto ou que continuo numa equipa de topo. Pode ser dispensado e pode marcar 50 golos, mas não evoluir ao longo de uma época. Exatamente. Olha só que legal toda essa experiência que você nos traz aí, com certeza nos enriquece muito. E como você mencionou, né, Kátia, acho que um dos momentos mais delicados para um profissional do esporte é justamente você chegar com ele e nesse período ali de que, infelizmente, ele não tenha as aptidões para se tornar um atleta profissional e ter que dispensá-lo, né? Uma vez eu conversei com um coordenador de uma equipe aqui no Brasil, nós chamamos categorias de base, né, que é até o sub-20, e ele falou assim que uma das coisas mais tristes é para um profissional chegar assim e dispensar um atleta. Então, diante disso, eles têm que estar muito bem preparados e muito ciente daquilo que pode acontecer neste momento assim tão decisivo, especialmente ali da sua carreira, que é seguir uma carreira profissional dentro do futebol como um atleta, ou infelizmente não dá certo e ele ter que buscar outras atividades profissionais ou até mesmo permanecer no esporte, mas com outras funções, né? Então é um momento assim bastante decisivo e que com certeza o psicólogo ali ele tem um papel muito fundamental para preparar esse atleta também, e justamente nesse momento ali decisivo, você vai seguir uma carreira como atleta ou não. E é interessante este exemplo que você trouxe do próprio Futebol Clube do Porto, né, de atleta que não seguiu a carreira profissionalmente, mas se inseriu ali como um treinador e está dentro do futebol, que é um esporte, algo assim que com certeza é uma paixão dele e ele pretende atuar dentro desse universo. Kátia, eu gostaria muito de lhe agradecer, em especial aí por você ter, mesmo com sua garganta, ter atendido o nosso pedido, feito ali essa conversa tão legal, tão interessante, podendo compartilhar tanto conhecimento que você tem, especialmente a sua experiência. Tenho certeza que muitas pessoas gostariam de trabalhar num clube de futebol e você nos traz isso ali de uma forma muito interessante e nós agradecemos muito por este momento. Obrigada, Emerson, eu agradeço. E peço desculpa a quem ouviu. Voz não é a minha voz. Então, olha só, você que quer ouvir a voz da Kátia Magalhães, não deixe de se inscrever no curso de pós-graduação em Gestão Executiva no Futebol da Uninter, né? A Kátia Magalhães é uma das docentes do curso, tenho certeza que a aula dela é maravilhosa, porque eu já assisti e eu recomendo.
Pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso programa. Muito obrigado a você que acompanhou mais esta edição Por Dentro da Pós. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!